Olá, professor Nelson Amado na área, sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso projeto de geometria plana que a gente está trabalhando aqui. Nas aulas anteriores a gente iniciou todo o tópico que a gente chama de conceitos básicos envolvendo a geometria plana. Introduzimos o que trabalhamos sobre conceitos primitivos, expliquei um pouquinho sobre a ideia de posições relativas e na aula passada a gente trabalhou a ideia inicial de ângulo, defini para vocês ângulo e unidades de medidas angulares. Nessa aula de hoje estou trazendo um pouquinho sobre os tipos de ângulo e a classificação. Alguns deles, ou talvez a maioria você já lembra, mas é interessante que a gente conheça cada um deles e saiba diferenciar. E aí, logo já de antemão, iniciando a nossa aula, o primeiro tipo de ângulo que eu trago aqui para vocês é o nosso famoso ângulo agudo. Então, vou colocar primeiro aqui, vou escrever ângulo agudo. Vou testar uma forma diferente e escrevendo junto com vocês, e aí você já vai logo fazendo as anotações no seu caderno. Lembra que a gente vai definir como ângulo agudo? A gente usa o alfabeto grego para poder se referir a um ângulo, e aí eu vou dizer que o ângulo ele passará a ser agudo quando necessariamente a medida dele for um valor entre 0 e 90 graus. 0 graus, tá? Menor do que o nosso ângulo alfa, menor do que 90 graus. Se você achar mais didática, você pode escrever no seu caderno que o ângulo agudo é um ângulo que varia entre 0 e 90 graus. Então, coloquei aqui essa informação. Geralmente, o que a gente costuma dizer? Lembra que quando a gente trabalha a ideia de ângulo, a gente faz muito referência à unidade grau, né? Que é a unidade padrão que a gente usa. Inclusive, comentei com vocês isso na aula passada. E quando a gente pega a unidade padrão, sendo a unidade grau, nesse caso a gente precisa relembrar que uma volta completa na unidade de graus equivale a 360 graus. E aí quando eu pego meia volta seria 180 graus, vou colocar isso aqui também detalhado, e um quarto de volta seria um valor exatamente igual a 90 graus. Então um ângulo agudo seria um ângulo que teria a sua abertura mais ou menos assim. Isso aqui é um exemplo de um ângulo agudo, não quer dizer que todos sejam assim. O seu valor ele varia de 0 até 90, mas não ultrapassa 90, tá? Então ele tem que ser um valor entre 0 e 90 graus. Esse aqui vai ser o nosso ângulo agudo. Aí na aula passada eu até comentei com vocês que ângulo é a região interna formada por duas semirretas de mesma origem. Tudo isso está na nossa aula passada. Se você não assistiu, aproveita, volta lá que ela está bem completa sobre essa parte inicial de ângulo. Ao mesmo tempo, além do ângulo agudo, já comentei que um quarto de volta seria ou representaria o que a gente define como um ângulo de 90 graus. E aqui na geometria a gente chama esse tipo de ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo cuja medida dele seria exatamente igual a 90 graus. Se a gente comparar um pouco com as unidades que estudamos na última aula, por exemplo, a unidade radianos, lembra que eu posso representar o ângulo em graus, ou poderia representar ele em radianos, e eu vou dizer que o ângulo ele vai ter π sobre 2 radianos, tá? São duas formas de representar. Aí a abertura de um ângulo agudo, de um ângulo reto, né? Vou agora aproveitar a nossa régua para a gente fazer a construção. Então, vou primeiro pegar um ângulo de 0 graus aqui para ficar bem reto e fácil de vocês visualizarem. Costumo dizer sempre muito nas minhas aulas que quanto mais visível e mais perfeito fique a imagem, mais seu cérebro vai associar o que você está dizendo, e isso aqui seria um ângulo reto. Um ângulo cuja medida é exatamente igual a 90 graus. Na geometria plana, a gente não precisa escrever que ele tem um valor de 90 graus. A gente representa o ângulo de 90 graus usando esse quadradinho aqui, nesse canto, e essa bolinha, tá? Mas em alguns exercícios pode aparecer sim um ângulo de 90 graus, tá? Então isso aqui seria um ângulo reto, isso aqui seria um ângulo agudo. Terceiro tipo de ângulo que a gente tem é o ângulo obtuso. O que a gente define como ângulo obtuso? Vamos primeiro escrever aqui. Terceiro ângulo, ângulo obtuso. Um ângulo obtuso nada mais é do que um ângulo que vai a sua medida variar de 90 a 180 graus. Eu já peguei muito aluno meu que costuma dizer que um ângulo obtuso é um ângulo que é maior que 90. Mas eu acho que maior que 90 acaba ficando meio abrangente, porque você está dizendo que maior que 90 pode ser 360, né? 360 é algo maior que 90. Então, na verdade, para ficar mais perfeita a definição e mais clara para vocês,
Um ângulo obtuso é um ângulo que varia de 90 graus a 180, tá? Aí talvez você esteja achando estranho esses símbolos aqui, mas esse símbolo aqui quer dizer menor, tá? 90 menor que alfa, menor que 180. E a tradução que eu posso trazer para você é que eu estou escrevendo que o ângulo está entre 90 e 180. É basicamente isso que eu estou escrevendo, tá? Beleza, Nelson. Representa um ângulo obtuso para mim? Um ângulo obtuso, ele vai ter o seu tamanho sendo mais ou menos assim. Vou pegar novamente a minha régua e posicionar um ângulo de 0 graus para a gente, para ficar o mais perfeito possível a nossa representação. Fiz aqui a minha régua. E a partir desse ponto, eu vou aproveitar que é semi-reta de mesma origem, vou construir o nosso ângulo obtuso. Se ele estivesse aqui, completamente na vertical, é um ângulo reto, mas para ser obtuso ele tem que ser maior que 90, porém tem que ser menor que 180. 180 seria meia volta, então ele vai estar posicionado mais ou menos por aqui. Tá? Então esse aqui vai ser o nosso ângulo obtuso. Qualquer valor entre 90 e 180, a gente já consegue classificar ele como obtuso. Então, vou representar aqui o alfa. Tá? Vamos para o quarto tipo de ângulo. O quarto tipo de ângulo é o ângulo raso, o ângulo meia volta. Então, ângulo raso ou meia volta. Como o próprio nome já diz, meia volta, né, está se referindo a que eu estou dando metade de uma volta completa. Então, nesse caso, você vai dizer que um ângulo ele é raso ou ele é meia volta quando as duas semi-retas elas estão contidas na mesma reta. Então, vamos traduzir isso daqui. Eu vou novamente pegar aqui o ângulo de 0 graus e aí eu vou pegar essa reta e eu vou cortar ela em um ponto A hipotético qualquer aqui. Ponto O. Geralmente a gente está chamando na aula anterior o vértice de O. Aí como eu tenho esse ponto, do lado direito você tem uma semi-reta, do lado esquerdo você tem outra semi-reta. E é isso aqui o que a gente representa como um ângulo de meia volta. Tá? As duas semi-retas estão sobre a mesma reta. Tá? Então, isso aqui seria um ângulo de 180 graus. Então, eu vou colocar aqui para que fique bem legal no caderno de vocês. Alfa é igual a 180 graus. Na unidade de radiano, a gente viu na última aula que 180 graus é representado por π. Então, alfa é igual a π radianos. Né? Então, coloquei aqui. Beleza, Nelson. Então, isso aqui é o que a gente define como um ângulo raso. Existem outros tipos? Sim, existem outros tipos. Existem mais dois que a gente pode conhecer. Esses outros dois que eu vou apresentar, talvez eles sejam mais importantes em alguns vestibulares que a gente trabalha. Eu não sei se chega a ser vestibular, mas essas provas de ensino fundamental. Mas vai te ajudar a entender um pouco quando a gente chegar lá na parte de polígono, que a gente diferencia de um polígono convexo de um polígono côncavo. Então, o quinto tipo de ângulo é um ângulo côncavo. Quinto. Ângulo côncavo. Acho que o côncavo tem um acento aqui, tá? Se não tiver, vocês me corrigem nos comentários. Joga aí, Nelson, côncavo não tem acento. E aí o Nelson aprende aqui. O que é um ângulo côncavo? Eu vou pegar uma semi-reta, novamente posicionada aqui no zero, para facilitar o nosso desenho. É essa semi-reta aqui. E o ângulo côncavo é um ângulo que vai variar entre 180 e 360. Então, esse aqui é um ângulo côncavo. Ele varia entre 180 até 360. Então, no caso, vai ser essa região grande aqui, ó. Ele passa de 180 e para em 360. Isso aqui vai ser nosso ângulo côncavo. Então, vamos escrever aqui. O valor dele tem que ser necessariamente maior que 180, porém, é um ângulo menor que 360. Tá aqui. Ângulo côncavo. Quinto tipo, vamos para o sexto tipo. Qual é o nosso sexto tipo? O sexto tipo é o que a gente vai definir como um ângulo volta completa, tá? Ou ângulo nulo, tá? A gente tem essas duas opções, sexto, que é o ângulo volta completa. A termos de curiosidade, tá? Termos de fofoca matemática histórica, a gente chama de volta completa, pois ele dá uma volta completa na circunferência. E lembra que isso remete a tempos muito antigos. Considerava-se que o tempo de rotação em torno do Sol, né, era 360 dias. E aí, no caso, 360 dias era uma volta completa. Então, um ângulo de volta completa, um ângulo cuja medida é 360 graus. Tá?
Eu acho que eram os babilônicos que consideravam isso, tá? A volta completa ser 360 graus. Vou trazer até essa curiosidade depois. Vou relembrar nos meus livros de história da matemática quem era. Mas o ângulo volta completa seria um ângulo que representa a sua medida por 360 graus. Tá aqui. Então eu digo que alfa é igual a 360. Beleza, Nilson. Esses são os 6 tipos de ângulos que a gente possui. A gente vai ver que alguns deles já vão surgir nas próximas aulas, que a gente começou a introduzir a parte de triângulo, quadrilátero e polígono. Eles voltam a aparecer, eu volto a relembrar eles, sempre comento eles. São 6 tipos que a gente possui. Quando a gente trabalha a ideia de classificação, a gente passa a abordar alguns tipos de ângulos especiais. Então temos os ângulos que a gente vai chamar de ângulos consecutivos, temos o que vamos chamar de ângulos adjacentes, temos o que chamaremos de ângulos opostos pelo vértice. Vou explicar cada um deles, tá? Estou primeiro trazendo o que eu vou abordar. Temos o que a gente chama de ângulos complementares, suplementares e replementares. Então, vamos colocar aqui, vamos zerar o nosso quadro e escrever o primeiro tipo, que a gente chama de ângulos consecutivos. Talvez essa Talvez essa definição, a princípio, ela pareça que não tem uma aplicação prática, mas ela acaba tendo uma aplicação prática lá na parte em polígonos. E eu costumo dizer que, basicamente, em quadrilátero costuma aparecer essa ideia de ângulos consecutivos. E aí você vai me ver nas nossas aulas de quadrilátero falando sobre isso. Eu vou falar, ângulos consecutivos no paralelogramo, a medida deles, a soma deles é 180. Ângulos consecutivos no trapézio, vou trazer esse nome novamente. O que a gente define como ângulos consecutivos? Eu vou colocar aqui uma aspas, porque a gente diz que eles têm um lado em comum. Tem um lado comum. Quando eu digo que eles têm um lado comum, eu estou me referindo a alguma das semirretas, tá? Que geram esse ângulo. Então, eu vou representar aqui alguns ângulos para a gente poder comparar. Vou representar uma semirreta, indo aqui para a direita, tá? Vou pegar uma outra semirreta para a gente representar tipo um ângulo agudo. Aqui, segunda semirreta. E vou representar uma terceira semirreta para cá, só para a gente poder visualizar. Tá? Aqui que a gente vai definir como ângulos consecutivos. Ângulos consecutivos são ângulos que têm um lado em comum. E quando eu me refiro ao lado, alguma das suas semirretas é comum. Tá? Então, eu tenho esse vértice O, eu tenho aqui a semirreta que passa pelo ponto A. Eita, esse ponto ficou estranho. Então, eu tenho a semirreta OA, eu tenho a semirreta que passa pelo ponto B, e eu tenho a semirreta que passa pelo ponto C. Se você reparar nessa figura, eu tenho mais de 2 ângulos, tá? Eu tenho o ângulo que eu vou representar pela cor vermelha, que seria esse ângulo aqui de baixo. Eu acho que isso aqui não é um vermelho, mas vamos fingir que é vermelho, tá? Esse ângulo é o ângulo AOB, que é o ângulo vermelho, tá? Temos o que a gente representa aqui na figura como ângulo verde, e o ângulo verde vai ser esse aqui de cima, tá? Vou colorir para vocês visualizarem, que no caso seria o ângulo BOC. Na aula passada eu comentei sobre essa escrita, tá? Então, se não lembra, volta lá e assiste aquela aula de novo, porque é a forma como a gente representa ângulos. E o terceiro ângulo que eu tenho aqui, tem mais de 3, mas eu vou pegar apenas 3 para estudar, seria o ângulo que é formado pela junção dos dois, né? Que seria o ângulo AOC. Esse ângulo, ele é representado juntando os dois ao mesmo tempo, que vai ser meu ângulo azulzinho. Então, eu tenho os 3 ângulos, AOC. Se você pegar e comparar de 2 em 2 de forma separada, você pode perceber o seguinte, tá? Se eu pegar o ângulo vermelho e o ângulo verde, eles têm um lado em comum. E o lado que eles têm em comum vai ser esse lado do meio. Esse lado OB que está no meio, ele é do ângulo rosa, que está na parte de baixo, e ele também é do ângulo verde, que está na parte de cima. Então, um exemplo que a gente tem de ângulos consecutivos, nessa figura louca que eu fiz aqui, seria o ângulo BOC, que é o ângulo verde, e o nosso ângulo AOB, que é o nosso ângulo rosa. Eu acho que é um rosa, um vermelho, alguma coisa assim, tá? E aí temos esse aqui sendo o primeiro exemplo que a gente tem envolvendo ângulos consecutivos. Algo que eu costumo sempre dizer sobre ângulos consecutivos, vou até apagar esse lado aqui
para não acabar confundindo. Por que eu não consigo apagar ele logo? Apaga ele. Apaga. Consegui. Algo que eu costumo sempre dizer envolvendo a ideia de ângulos consecutivos é que quando estamos estudando ângulos consecutivos, um pode estar dentro do outro, tá? Não há nada que me impeça de que um ângulo, né, não esteja dentro do outro, meio que sem querer. Então eu poderia, de forma hipotética, estudar o ângulo rosa e o ângulo azul. E se você comparar esse ângulo rosa, que está aqui na parte de baixo, com o ângulo azul, eles têm um lado em comum. E o lado que eles têm em comum é essa base, ó, esse lado OA. Então, outro exemplo que a gente tem envolvendo ângulos consecutivos é o ângulo rosa, que é o AOB, e o ângulo azulzinho, que é o nosso AOC, que é o grandão que pega tudo. Então, quando a gente estuda ângulos consecutivos, repara bem que um pode estar dentro do outro, tá? Um pode ter a região interna em comum ao outro. Bem, Nelson, então, se vocês estão explicando que o rosa e o azul é outro exemplo de consecutivos, eu poderia então pegar esse verde e esse azul e dizer que são consecutivos? Olha para o verde e olha para o azul e pensa por alguns segundos. Pausa esse vídeo e pensa comigo. Será que eles têm algum lado em comum? Olha para os dois e vê se eles têm alguma coisa em comum. E tem esse lado OC. E esse lado OC é um lado em comum, então isso me garante que os ângulos são consecutivos. Então, um terceiro exemplo aqui envolvendo ângulos consecutivos seria o ângulo azulzinho, que é o nosso AOC, e também o ângulo verdinho, que é o nosso ângulo BOC. E aqui estão 3 exemplos envolvendo ângulos consecutivos. Ângulos consecutivos, eles possuem um lado em comum. Um detalhe importante envolvendo a ideia de ângulos consecutivos, tá? É que eles surgem literalmente quando a gente está estudando a parte de paralelogramo. Então não perde as nossas próximas aulas, que eu estou fazendo toda uma sequência aqui de geometria plana para te ajudar para a prova do Enem. E nesse caso, quando a gente trabalha a ideia de paralelogramo, lá a gente vai falar que ângulos consecutivos são ângulos suplementares. Mas eu vou novamente trazer essa ideia lá para você, vou mostrar aqui que eu estou definindo sobre consecutivo, vou trazer tudo bonitinho para você. Então, só estou te dando um spoiler nas próximas aulas. Quando a gente estudar os quadriláteros, esse conceito de ângulos consecutivos, talvez ele fique mais claro, porque tem uma aplicação prática, tá? Vou até dar esse spoiler aqui, ó. Isso aqui é um paralelogramo, tá, gente? E aí, se você pegar ângulos consecutivos, que seria esse azulzinho, eu não me aguentei, tinha que dar o spoiler completo. E esse verdinho, eles têm um lado em comum, não tem? Que é a base, ó. A base é o lado em comum entre eles. E aí eu vou dizer que esses ângulos consecutivos, eles serão necessariamente suplementares. Vamos para o segundo ângulo que a gente vai estudar, que eu comentei, que seriam os ângulos adjacentes. Vamos ver o que a gente define como ângulos adjacentes. Esse conceito de adjacente, ele vai se repetir bastante, tá? A gente vai estar estudando ângulos dentro do triângulo, e essa ideia de adjacente vai aparecer novamente. Vamos estar estudando ângulos dentro de polígonos e quadriláteros, essa ideia de adjacente volta a aparecer. Então, o que a gente define como ângulos adjacentes? Vou pegar e fazer a mesma figura que eu fiz agora há pouco. Vou representar os 3 ângulos que eu tinha naquela figura. E para a gente pegar 2 ângulos e chamar de adjacente, primeiro ponto, eles precisam ser consecutivos. Então, tem que ser... Tomara que esteja ficando legível. Para mim está parecendo legível. Não pareça letra de médico. Eu não sou médico, tá, gente? Tem que ser consecutivos. Beleza. Esse é o primeiro pré-requisito para eu pegar 2 ângulos, 2 pares de ângulos e chamar eles de adjacentes. Qual é o segundo pré-requisito? É que eles não podem ter região interna em comum. Não pode ter região interna em comum. Quando eu digo região interna em comum, eu estou dizendo que um não pode estar dentro do outro, tá? Então, em comum. Não pode ter região interna em comum. Então, no caso, a gente, nessa figura, vai estudar apenas 2 ângulos, porque eu não vou poder pegar um dentro do outro, então eu vou pegar novamente a semirreta OA, a semirreta OB, do exemplo anterior, e a semirreta OC.
tá? E aí eu vou pegar o ângulo, eu acho que o de baixo era o rosa, né? O ângulo rosa, que está aqui na parte de baixo, que vai ser nosso ângulo AOB. Eu vou representar ele aqui, AOB é o rosa. E o outro, se não me engano, era o verde. E o verde, que vai ser esse ângulo aqui de cima. Não estou me preocupando com o tamanho nesse momento, tá? Apenas com esses dois ângulos. Não vou pegar o ângulo azul, porque o ângulo azul ele vai ter dentro dele o rosa. Então vou pegar apenas ângulos que não tenham parte interna em comum. E aí, se você reparar, eles são consecutivos, porque eles têm esse lado do meio comum, os dois. Esse lado aqui pertence os dois ao mesmo tempo, esse OB, né? Ele é um lado comum e ao mesmo tempo eles não têm região interna em comum. Então, um exemplo clássico envolvendo ângulos adjacentes vai ser o ângulo AOB. E, além disso, o ângulo BOC. Estou colocando aqui o mais colorido possível e eu sempre costumo trazer isso bastante nas minhas aulas de geometria, que o caderno ele é o principal que vai te ajudar a aprender geometria. E quanto mais perfeito você deixa o seu caderno, mais fácil vai ficar de você gravar e aprender esses conceitos. Ah, mas isso aí vai virar uma aula de desenho? Praticamente uma aula de desenho, porque quanto mais prático, mais real possível a figura fique, mais fácil você vai ter a absorção desse conhecimento. Isso aqui é o que a gente chama de ângulos adjacentes. Quando a gente pega uma figura, que a gente vai estudar nas próximas aulas, que é o triângulo, tá aqui o nosso triângulo, pronto. E aí você pega e traça o ângulo externo, eita, nossa, começou a estudar demais. Ó, tracei o ângulo externo, e aí lembra que esse aqui é o ângulo externo. Eu vou dizer que o ângulo externo e o ângulo interno adjacente a ele serão suplementares. Então, olha só o nome adjacente aparecendo lá na parte de ângulos, né, de dentro do triângulo. Então, um ângulo externo e um ângulo interno adjacente a ele, adjacente, colado nele, do lado dele, ó, do ladinho, são ângulos suplementares. A gente vai ver isso com calma na parte de triângulo, tá? Beleza, Nelson. Já estudamos ângulos consecutivos, já estudamos ângulos adjacentes. Vamos ver 3 tipos especiais de ângulos que costumam ser bastante cobrados em prova, né? Bastante ditos por aí. Primeiro tipo é os ângulos que a gente chama de complementares. Complementares. Eu acho que está escrito errado. Não, tá certo. O que a gente vai definir como ângulos complementares? Olha, toma muito cuidado que na definição de ângulos complementares é importante que você perceba que eu estou trabalhando com apenas 2 ângulos. E essa pegadinha, ela já foi cobrada, se a memória não me falha, foi na FUVEST. É apenas 2 ângulos. Se tiver mais de 2 ângulos, não classificamos eles como complementares. É de 2 em 2. E vamos dizer que 2 ângulos são complementares se a soma entre eles for 90 graus. Isso aqui eu vou colocar escrito. Dizemos que 2 ângulos são complementares se a soma entre eles é igual a 90 graus. Coloquei aqui. E olha só, isso aqui é o que a gente define como ângulos complementares. São 2 ângulos cuja soma é igual a 90 graus. A gente vai ver isso daqui aparecendo demais. Por exemplo, a gente vai ter nossa série envolvendo a parte de trigonometria. E aí na parte de trigonometria a gente vai falar que ângulos complementares, o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro, que é aquele famoso seno de 30 igual ao cosseno de 60. São ângulos complementares, a soma entre eles, perdão, é igual a 90 graus. Então, exemplos envolvendo ângulos complementares, 30 graus e 60 graus, a soma vai me dar 90. E cuidado que tem que ser apenas 2, se tiver mais de 2, não definimos isso como complementar. Uma forma muito importante de você representar um ângulo complementar, certo? E aí você tem um ângulo x hipotético, você pode dizer que o complemento de x vai ser 90 menos x. Vou escrever isso aqui, tá? E aí o que falta para ele chegar a 90? Complemento de x seria dado por... Vou botar tipo uma setinha. Consegui. 90 menos x. Isso aqui é o que a gente chama de complemento de x, tá? Então, essa seta ficou meio estranha. Eu vou fazer ela manual. O complemento de x sempre será chamado de 90 menos x, que é o que falta para ele chegar a 90 graus, tá? Grava isso. Complemento que falta para ele chegar a 90 graus.
Beleza. Suplemento. Vamos ver o que são ângulos suplementares e a diferença para o complementar. Então, ângulos suplementares. Vou trazer uma aula só de exercícios para a gente poder ver como é que isso já foi cobrado em provas. Vamos dizer que dois ângulos são suplementares, se nesse caso a soma entre eles for 180 graus. Vou pegar uma cola aqui em cima, já está escrito, vou trazer. Ah, não veio. Ah, que triste. O computador me trollou, vou ter que escrever tudo de novo. Dizemos que é 2, e de novo tem que ser apenas 2 ângulos são suplementares se a soma entre eles é igual a 180 graus. Ih, Nelson, botou 190, hein, Nelson? Obrigado por me avisar. Então, dizemos que dois ângulos são suplementares se nesse caso a soma entre eles dois for igual a 180 graus. De novo, toma muito cuidado que tem que ser apenas dois ângulos, já foi cobrado isso em prova de vestibular. Se tiver mais de dois, não tem como dizer que eles são suplementares. Então, o exemplo clássico seria o ângulo de 60 graus e o suplemento dele, que é 120. E ângulos suplementares, 60 e 120, acabam tendo a mesma medida de seno. A gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente, tá? E aí, como é que eu posso representar, Nelson, o suplemento de x? Vamos escrever aqui. É o suplemento de um ângulo, né? Usando a mesma ideia lógica do complemento, seria representado por 180 graus menos x. Pronto. Suplemento de x, ele é dado como 180 menos x. Vou fazer aqui a setinha, pausa para a setinha. O último tipo de ângulo que a gente vai estudar nessa aula de hoje, vou deixar para a gente comentar os ângulos opostos pelo vértice na nossa próxima aula, é o que a gente chama de ângulos replementares. Ângulos replementares. O que a gente vai chamar de ângulos replementares? São dois ângulos, só que agora a soma entre eles vai ser 360 graus. Então, dizemos que dois ângulos são replementares. Ângulos são replementares se a soma entre eles é 180 graus. Acabei de falar 360 e estou escrevendo 180, tô ficando maluco. A soma entre eles é 360 graus. Botei aqui. Olha bem, complementar a soma é 90, suplementar a soma é 180, replementar a soma passará a ser 360 graus. Algum exemplo envolvendo ângulos replementares? 60 graus. E o que falta para ele chegar a 60, que é o replemento dele, que é 300. Se você pegar 60 e somar com 300, vai te dar 360. Como é que a gente representa o replemento de um ângulo qualquer? Replemento de x, ele é dado como 360 graus menos x. Tá aqui. Então, pausa para a setinha. Inclusive, se vocês quiserem que eu divulgue esse PDF, comenta aqui embaixo. Divulga o PDF, não, que aí eu divulgo o PDF para vocês. Esses são os tipos de ângulos que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, tá? A gente está ainda na parte introdutória. Vou fazer uma aula de apenas exercícios, resolvendo questões que envolvam esses tipos de ângulos, até para que na forma prática fique mais fácil de vocês entenderem esses conceitos e como que ele poderia ser cobrado em prova. Não vou me alongar muito, porque eu já passei muito o tempo que eu tinha previsto para essa aula. Mas é isso. Comenta aqui embaixo se você está gostando dessas aulas, se você tem algum interesse de que algum outro tópico seja gravado, comenta aqui embaixo também. Você acha, pô, Nelson, faz aulas mais longas também? Não, pô, faz um pouco mais curta, tá ficando muito longa. Comenta aqui embaixo, eu estou tentando fazer uma média de 20 minutos, mas às vezes 20 minutos acaba ficando muito grande, muito extenso o vídeo. Mas deixa aqui seus comentários, deixa aqui um like no vídeo também, tá? Se possível, não deixe de se inscrever. E aí, aqui na descrição, estou deixando o link da minha mentoria, caso você queira conhecer todas as informações em relação à minha mentoria de matemática para a prova do Enem. Mas é isso. Nos vemos, então, na próxima aula. Espero que você tenha gostado. Um abraço a todos e até breve.